Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Gospel Tech 316. Nós estamos aprendendo juntos o curso Alicerces Firmes e hoje nós iremos aprender um pouco mais sobre Deus na lição 13, né? Por que que Deus rejeitou Caim e sua oferta e aceitou a oferta do seu irmão Abel, né? Nós vamos estudar isso. Mas gostaria de agradecer a todos vocês que têm seguido o canal Gospel Tech 316, todos vocês que têm feito as aulas, assistido às aulas do curso. Nós já estamos aí na aula 13, né? Então já foram 13 semanas que estamos juntos. Obrigado a todos vocês que têm deixado o like no vídeo, que têm compartilhado o vídeo com outras pessoas. E a gente vai realmente orando para poder seguir em frente nesse curso. São 50 aulas, né, no total. Então nós temos ainda muito tempo pela frente, onde nós estaremos juntos aprendendo a palavra de Deus. Como sempre, nós iremos hoje revisar as perguntas da lição número 12, que foi a lição anterior. Depois iremos para a lição 13. Mas antes eu gostaria só, bem rapidamente, resumidamente, deixar aqui um pare e pense, vamos dizer assim. Nós sabemos que nós estamos vivendo aí, hoje é dia 12 de julho de 2020, né, um domingo, e estamos vivendo momentos que estão assolando a humanidade, momentos que têm trazido bastante dificuldade para todos, muita tristeza no coração de algumas pessoas, pelas mortes, pelas catástrofes, por tudo que tem acontecido no mundo afora. Muitas vezes nós não ficamos nem sabendo o que está realmente acontecendo por aí, porque as grandes mídias não mostram. Mas eu vou inclusive deixar hoje na descrição aqui embaixo do vídeo, né? Você clicando aí em mais, ele aparece total descrição do vídeo, onde tem os links, que eu sempre deixo ali os links para a Bíblia, o link para você fazer o download da apostila do curso. Eu vou deixar ali mais um link direcionando para um canal do YouTube que chama De Olhos no Céu, tá? Então é um canal de uma pessoa cristã também, e eu não sei exatamente qual que é a formação dela. Eu sei que ela se interessa e entende sobre astronomia e geologia. Então ele busca sempre os fatos que estão acontecendo no mundo, como terremotos, rachaduras nas terras, lagos que estão ficando vermelho, coisas que estão acontecendo absurdas, que não aconteceram anteriormente e que a grande mídia não mostra. Então é bom nós ficarmos de olhos abertos, porque eu creio que tudo isso que está acontecendo faz parte, né, da palavra de Deus, faz parte das promessas de Deus, porque nós estamos realmente, eu creio assim, que nós estamos realmente vivendo o período onde Jesus falou que nós estaríamos das dores do parto, né? Então eu já falei isso aqui anteriormente. Uma mulher, quando ela está para dar à luz, ela começa a ter as contrações, e essas contrações começam a ficar cada vez mais intensas, né? Mais intensas e num curto, e vai diminuindo o espaço de tempo entre uma e outra. E eu creio que é o que está acontecendo com a Terra, né? Estão acontecendo muitas coisas estranhas, inclusive coisas vindo do céu, né? Se vocês acompanham esse canal aí de Olhos no Céu, ele vai mostrar algumas coisas sobre meteoros, sobre cometas, sobre comportamento do próprio Sol que está mudando. E a gente vai ver que está tendo mudanças, né, tanto na astronomia quanto na parte da geologia da Terra. A Terra tem tremido muito, a Terra tem tido muitos terremotos, furacões, e isso tem intensificado a cada dia, né? Resumindo, o que eu quero falar? Jesus nos fala que haverá um tempo que os campos estarão totalmente brancos,
esperando os ceifeiros para fazer essa colheita. Então, esses campos brancos são as pessoas no mundo que ainda não creem no Evangelho, não creem em Cristo como sendo o único Salvador das nossas vidas. E os ceifeiros são aqueles que já creem no Evangelho, que já creem em Cristo. E o nosso trabalho como ceifeiros é poder fazer essa colheita, ou seja, é levar de alguma forma o Evangelho até essa pessoa, é levar a essa pessoa uma esperança de vida eterna, porque nós estaremos vivendo uma fase nesse mundo que nós vivemos hoje, onde vai chegar um ponto que vão ter tantas coisas terríveis acontecendo que a gente não vai quase que suportar mais viver aqui. Então, nós que já temos a palavra de Deus e acreditamos nela, que é a Bíblia, que é o Evangelho, nós que acreditamos na eternidade, nós que acreditamos numa nova terra, numa eternidade junto com Cristo, vai ser difícil para nós, vai ser muito difícil, porque a própria palavra de Deus nos diz que mesmo aqueles que creem, tomem cuidado para não cair. Agora você imagina para aquelas pessoas que não têm essa base, não têm esse fundamento da palavra, que ainda não creem, qual vai ser a esperança delas? Então, o nosso trabalho como ceifeiros é levar essa esperança para as pessoas. A esperança que Cristo vai ser a solução para vivermos, continuarmos vivendo no mundo diante de tudo que vai acontecer e acreditarmos sim que haverá algo muito melhor para nós num futuro bem próximo, eu creio assim. Tá ok, pessoal? Então, eu creio que vocês que estão fazendo esse curso, que vocês possam entender, possam crer e possam ser esses ceifeiros e não ser a colheita. É isso aí, pessoal. Meu recadinho de hoje está dado, ok? Bom, então nós vamos aqui as respostas da lição passada, a lição número 12, né? Deixa eu ajeitar aqui só. A lição passada foi a provisão e o julgamento de Deus, né? Nós vimos aí sobre a provisão e o julgamento de Deus e sobre o nascimento de Caim e Abel. Então vamos às respostas aí dessa lição. Então vamos lá. Primeira pergunta era: por que Deus recusou as roupas que Adão e Eva fizeram? Né? Então, quando Adão e Eva pecaram, eles ficaram com vergonha deles, vergonha de Deus, e resolveram fazer folhas de figueira para cobrir as suas genitálias, né? Porque ficaram com vergonha. E por que Deus recusou, então, essas roupas que eles mesmos fizeram? Resposta é: porque Deus queria ensinar a eles que eles não podiam fazer nada para se tornarem aceitáveis a Deus. Nada que eles fizessem por conta própria poderiam tornar eles aceitáveis a Deus. Segunda pergunta: uma pessoa pode tornar-se aceitável a Deus vestindo boas roupas ou fazendo qualquer coisa? A resposta é não. Não adianta uma aparência externa, não adianta boas obras, se você não crer no principal, que é Deus que pode prover, Ele é o único que pode prover a solução para o pecado na sua vida. Então, pergunta 3. À luz do que você já aprendeu até agora, nessas lições, o que você acha daquelas pessoas que tentam tornar-se aceitáveis a Deus praticando determinadas coisas? Resposta aí é: infelizmente essas pessoas estão enganadas, né? Buscando a aceitação de Deus da maneira própria delas. E Deus vai aceitar alguma coisa assim? Não, não vai aceitar. Pergunta 5. Quem foi a única pessoa que pôde tornar Adão e Eva aceitáveis a Deus? O próprio Deus. Pergunta 6. Por que Deus matou animais para fazer roupas para Adão e Eva? Resposta: porque Deus queria que Adão e Eva lembrassem de que o castigo pelo pecado é
a morte. Nós já estudamos sobre isso, nós sabemos que a única coisa que pode pagar o preço do pecado é o sangue, e para você derramar sangue você tem que morrer ou matar. Sétimo, por que Deus fez roupas para eles, para Adão e Eva? A resposta é porque, apesar de Adão e Eva terem pecado, terem errado, terem desobedecido a Deus, Ele ainda os amava e queria mostrar-lhes que era o único que poderia torná-los aceitáveis a Ele. Vamos continuar aqui. Pergunta 8. De que maneira Adão e Eva tornaram-se como Deus depois que comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Resposta: eles agora sabiam que além do bem existia também o mal. Então, até antes deles comerem do fruto daquela árvore, eles só conheciam as coisas boas, não conheciam nada de ruim, porque Deus tinha feito eles perfeitos. E se tudo era perfeito, eles só conheciam boas coisas. Mas a partir do momento que eles comeram do fruto, desobedeceram a Deus e vieram também a conhecer as coisas más desse mundo. Pergunta 9. Por que Deus colocou Adão e Eva para fora do jardim do Éden? Para que não pudessem comer do fruto da árvore da vida, que era uma outra árvore especial que tinha lá, e pudessem viver eternamente em pecado, porque eles já tinham pecado, o pecado já tinha entrado na vida deles, e nós vamos estudar mais para frente que a única forma que nós temos de alguém pagar o preço pelo nosso pecado é o sangue de Jesus, mas isso vamos estudar lá para frente. Pergunta 10. Como que Deus impediu a volta deles ao jardim do Éden? Como Deus impediu Adão e Eva de não voltar mais no Éden, naquele jardim especial, naquele local especial, para eles continuarem comendo da árvore da vida? Deus colocou anjos chamados querubins em uma espada flamejante, uma espada de fogo, que se revolvia em toda a direção a fim de mantê-los afastados do jardim. Então, quer dizer, se Adão e Eva tentassem entrar novamente no jardim para comer da árvore da vida, com certeza seriam mortos fisicamente por essa espada e pelos anjos. 11. Alguém pode enganar a Deus? Não. 12. Quem dá vida a todas as pessoas? Deus. 13. Onde Caim e Abel nasceram? Caim e Abel já nasceram fora do jardim do Éden. 14. Por que Caim e Abel nasceram pecadores e separados de Deus? Por causa do seu pai Adão. Então nós já aprendemos que a partir de Adão e Eva, que foi quando entrou o pecado ao mundo, todos os seus descendentes também vieram a ser pecadores. 15. Por que todos nós nascemos pecadores separados de Deus? Resposta: porque Adão também é o nosso pai, ou seja, nosso ancestral mais antigo. Ok, pessoal? Vamos estar orando para poder dar início à nossa aula de hoje, aula número 13. Paizinho querido, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa manhã, por mais esse dia de hoje. Te agradecemos por mais essa oportunidade que estamos tendo diante da Tua presença, de poder aprender mais sobre Ti, sobre a Tua vontade, sobre a Tua palavra para nossas vidas, ó Deus. Mais uma chance que o Senhor está nos concedendo de nos alimentar nosso espírito, alimentar nossa alma, para que nós possamos realmente viver de acordo com aquilo que o Senhor tem deixado para nós, ó Pai. Que não só de palavras, ó Deus, nós possamos viver, mas que nosso dia a dia, que nosso fazer, que nossas atitudes, que nossas ações, ó Pai, que nós possamos ser um exemplo, Senhor, de Ti, ó Deus, um exemplo de pessoas que realmente leem, entendem e seguem a Tua palavra, Pai.
Permaneça conosco, Espírito Santo de Deus, para nos dar discernimento nas tuas lições para nossas vidas. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Isso aí, pessoal. Deixa eu pôr aqui a lição 13 e tomar um gole de água. A garganta está secando, como vocês já perceberam com certeza. Bom, então, a lição de hoje, lição 13. Deus rejeitou Caim e sua oferta, mas aceitou Abel e sua oferta. Então vamos lá. O objetivo da nossa lição é mostrar que o pecado de Adão passou a todos os homens, é mostrar que o homem só pode aproximar-se de Deus de acordo com um plano pré-estabelecido por ele, mostrar que o homem precisa ter fé para agradar a Deus e ser salvo, mostrar que recomeçou uma nova linhagem, tá? Não é linguagem não, tá errado aí. Uma nova linhagem com Sete, a fim de substituir a linhagem de Abel. Então nós vamos ver nessa lição de hoje que Caim, né, matou o seu irmão Abel, mas Deus providenciou mais um filho para Adão e Eva, que se chamava Sete. E a partir desse filho, chamado Sete, Deus providenciou também uma nova linhagem. E Deus estava cumprindo com isso a sua promessa de enviar um libertador, né? Aquele que viria realmente e definitivamente libertar todas as pessoas dos seus pecados, ao qual conhecemos hoje, Jesus Cristo. Essa lição de hoje vai nos ajudar a reconhecer que todos nós somos pecadores, tá? Reconhecer que somos incapazes de salvar a nós mesmos, né? Então, nada que a gente faça por conta própria da nossa cabeça vai poder nos livrar da morte, né? Nos livrar do castigo eterno. A única coisa que pode nos livrar disso são a promessa de Deus, que é o libertador, que é Jesus. Deverá nos ajudar a reconhecer a nossa necessidade de chegar a Deus pela fé, através do caminho que Deus já prescreveu, o caminho que está aí na Bíblia, a qual nós estamos estudando. E também reconhecer que sempre o salário do pecado é a morte, né? O salário do pecado é a morte, ou seja, toda a nossa desobediência resulta em morte. Bom, qual a seriedade do pecado, né? O quão sério ele é, quão perigoso ele é. E se alguém recusa crer em Deus e decide desobedecer-lhe, poderíamos dizer, bem, é problema dessa pessoa, né? Se ele quiser fazer isso, se ele quiser continuar desobedecendo a Deus, que faça. O pecado de um homem afeta outras pessoas, né? O que nós estamos querendo dizer é o seguinte: você está vendo alguém errar, você está vendo alguém pecar e contra a vontade de Deus, e você vai deixar para lá, né? Você não vai tentar chegar naquela pessoa e instruir aquela pessoa, falar para aquela pessoa do Evangelho, né? Da salvação de Cristo. Se você não fizer isso, o que pode acontecer? Num outro momento, essa pessoa pode fazer algo contra você ou contra alguém próximo seu, contra alguém querido. Então, esse negócio de deixar para lá não é bom, né? Aquela história, está acontecendo alguma coisa na casa do meu vizinho, então não vamos mexer. Está acontecendo uma coisa na cidade, no bairro vizinho, não vamos nos preocupar, eles que se virem. Mas acontece que daqui a pouco o problema deles pode se tornar o seu problema, tá? Então, o pecado de um homem afeta outras pessoas? Pode um homem resolver de alguma forma o problema do seu pecado por si só? É verdade que cada pessoa pode escolher seu próprio meio de chegar a Deus? Existe isso? Na cabeça de muitas pessoas existe, né? Mas na verdade
na palavra de Deus nos ensina que não. Só existe um meio de nós nos aproximarmos de Deus. E será que realmente Deus não aceitará nenhum esforço sincero que fizermos? Ou seja, nenhuma boa atitude, nenhuma boa ação que a gente fizer não vai ser suficiente para Deus nos aceitar? Vejamos quais as respostas que Deus nos dá a todas essas perguntas ao estudarmos a história de Caim e Abel, que foram os filhos de Adão e Eva, os seus descendentes, os nossos descendentes, tá? Então vamos procurar responder, né, no decorrer dessa lição, todas essas perguntas aí que nós lemos. Então Deus lhes havia dito que o que deveriam fazer quando fossem adorá-lo. Deus já tinha ensinado, né? Então não havia nenhum modo pelo qual Adão e Eva, ou Caim e Abel, pudessem chegar-se a Deus. Todos eram pecadores e Deus odeia o pecado, né? É bom a gente frisar isso, que Deus não odeia o pecador. Deus não odeia a pessoa. Ao contrário, o pecador ele ama e tenta sempre fazer com que essa pessoa reconheça o seu pecado e mude de vida. Agora, o ato de desobediência, o pecado, ele odeia. Então, todos eles estavam separados de Deus, porque o pecado separa nossas vidas de Deus. O castigo pelo pecado é a morte, e não podiam dar coisa alguma a Deus para pagar por seus pecados. Mas Deus planejou um meio para que eles pudessem chegar-se a Ele. E não foi um meio do homem que o homem inventou, mas foi Deus quem escolheu esse jeito, esse meio. Por quê? Porque Deus os amava, né? Então tem aí o versículo de João 3,16, né? Que é um dos versículos fundamentais de toda a palavra de Deus, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, tá? Esse é o versículo aí de João 3,16. Deus deve ter dito a Adão e Eva o que eles deveriam fazer, se quisessem se aproximar dele. E Adão e Eva provavelmente disseram, né, ensinaram a Caim e Abel o que Deus disse que deveriam fazer se desejassem também se aproximar de Deus. A Bíblia nos dá boas razões para crermos que Deus comunicou essas coisas a Adão e Eva, e que Caim e Abel também sabiam disso. Mais tarde, nessa lição mesmo, pretendemos falar sobre esse assunto detalhadamente. Mas foi isso que Deus deve ter dito a eles. Quando eles viessem até Deus, teriam que trazer uma ovelha como oferta. Eles teriam que matar o animal, de modo que o sangue desse animal fosse derramado, né? Então nós temos vários versículos aí, tá? E aqui um pouco para baixo nós vamos ler o Levítico 17:11 e o Hebreus 9:22, tá? E depois em casa vocês abram aí suas Bíblias, né? Em Ezequiel 18:4, Romanos 6:23. O sangue dos animais não poderia pagar por seu pecado. Por que então Deus lhes dissera que matasse uma ovelha? Né? Então o sangue daqueles animais, mesmo eles matando aqueles animais, derramando sangue, isso não poderia pagar o pecado deles. Mas então por que Deus mandou eles fazer isso? Porque Deus queria que eles se lembrassem de que o pagamento pelo pecado é a morte. Então, o salário do pecado é a morte. Sempre o pecado, a desobediência, gera morte. Ele queria que eles se lembrassem do que morreriam e iriam para o castigo eterno, a não ser que Deus os salvasse, que Deus providenciasse uma maneira de salvá-los. E essa maneira foi providenciada, nós vamos aprender. Se eles concordassem com Deus que eram pecadores e que somente Deus poderia salvá-los do castigo eterno, deveriam então trazer uma ovelha e matá-la, como Deus lhes havia dito. Bom,
No início, desse curso, dissemos que estudaríamos os assuntos fundamentais e os temas principais da Bíblia. Então, uma das coisas maravilhosas em relação à palavra de Deus é esta: esses temas principais permanecem em toda a Bíblia, Então, em todas as lições, praticamente, a gente vai ver esses temas. O fato de que Deus é santo e justo e exige a morte como pagamento pelo pecado é um desses temas fundamentais. E junto com esse, a Bíblia declara que o sangue tem que ser derramado pelo pecado. Vamos ler agora então, na palavra de Deus, em Levítico 17:11. Vamos à Bíblia, livro de Levítico 17, versículo 11. Porque a vida da carne está no sangue. Por isso mesmo, eu dei o sangue para ser derramado no altar, a fim de obter o perdão dos pecados do povo. Pois é o sangue, ou seja, a vida, que tira os pecados. Deus prometeu que eles viessem até Ele pela fé, oferecendo-lhe o sangue de animais. E Ele os aceitaria e perdoaria seus pecados. Só que a gente tem que entender, a gente vai aprender que esses sacrifícios que eles faziam com os animais teriam que ser algo constante, De tempo em tempo, eles teriam que levar esses animais, sacrificá-los e oferecer esse sangue a Deus, para que Deus pudesse temporariamente aceitá-los. E depois nós vamos aprender que Jesus Cristo foi o sacrifício final. O derramar do sangue de Jesus foi o último sacrifício que o ser humano teve que fazer na época, Cristo, como Deus, como homem, fez, para que hoje nós não devêssemos mais. Hoje a gente não tem mais que matar animal. Hoje não temos mais que sacrificar. Hoje nós não temos mais que derramar sangue nenhum para poder Deus nos aceitar. Hoje nós temos que ter a fé que Cristo já fez isso por nossas vidas. A fé que o sangue de Jesus Cristo pagou os nossos pecados. Bom, vamos ler aí Hebreus agora, 9:22. Então, de fato, podemos dizer que sob a antiga aliança, quase todas as coisas eram purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Depois a gente vai estudar também sobre a antiga aliança e a nova aliança. A antiga aliança era antes de Cristo, e a nova aliança nós vamos estudar que é depois de Cristo. Esses são apenas 2 exemplos desse princípio fundamental que permeia toda a Bíblia. O sacrifício de sangue pelo pecado era parte do bondoso plano de Deus para salvar o homem do pecado, de Satanás e da morte. Bom, Caim e Abel foram oferecer sacrifícios a Deus. Nós vimos até aqui então que com certeza essa parte de sacrifício com animais, derramamento de sangue, foi ensinado para Adão e Eva, como forma de Deus temporariamente perdoar os pecados deles, e com certeza Adão e Eva ensinou também seus filhos, Caim e Abel, sobre esse sacrifício. Mas vamos ver o que aconteceu. Vamos lá em Gênesis 4. Versículos 3 a 5, Então, quando chegou o tempo da colheita, Caim trouxe ao Senhor uma oferta dos produtos da terra. Abel fez o mesmo, mas com as primeiras crias do seu rebanho. E o Senhor agradou-se de Abel e da sua oferta, mas não de Caim e nem da sua oferta.
Por isso, Caim ficou enfurecido e o seu rosto mostrava seu ódio, né? Então, isso foi o que aconteceu. Vamos ver aqui agora. Bom, tanto Caim quanto Abel criam na existência de Deus, né? Os dois acreditavam, porque se fosse assim, Caim não teria levado uma oferta a Deus, tá? E ambos vieram oferecer sacrifícios a Deus. Caim e Abel nos fazem lembrar de duas classes de pessoas que frequentam igrejas. Aquelas que vêm adorar a Deus conforme as suas próprias ideias humanas e a que vêm adorar a Deus de modo que Deus ordenou. Só crer em Deus e até mesmo oferecer-lhe o que pensamos que é muito bom não nos torna aceitáveis a Ele. A Bíblia, lá em Tiago 2,19, diz o seguinte: crês tu que Deus é um só? Fazer bem. Ou seja, né, se você crê que Deus existe e é um, ok, faz bem crer assim. Mas, até os demônios creem e tremem. Então, quer dizer, crer que Deus existe, ok, é muito bom. Mas simplesmente o fato de você crer não é o suficiente, né? Porque até Satanás e os demônios também creem que Deus existe e tremem perante o Senhor. Agora, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos, além de crer, obedecer, né? Então, o sacrifício de Abel foi aceito por Deus. Vamos ver. Nós já lemos lá, né? Gênesis 4:4. Abel trouxe um dos seus cordeiros como oferta a Deus. Ele era a primeira cria da sua mãe, o cordeirinho que ele levou, o primogênito daquela ovelha. Então Abel matou o cordeiro, derramou seu sangue e o ofereceu junto com a gordura a Deus. E por que Abel trouxe essa oferta a Deus? Porque ele concordava com Deus que era pecador e que somente Deus poderia salvá-lo do castigo eterno. Porque ele cria nas promessas que Deus tinha dado aos seus pais quando ainda estavam no jardim do Éden, né? Hebreus 11:4, vamos ler aqui. Foi pela fé que Abel apresentou um sacrifício superior ao de Caim. E Deus aceitou Abel e deu prova disso, aceitando a sua dádiva. E, embora Abel esteja morto há muito tempo, por meio da fé ainda fala, né? Ou seja, por meio de Abel, que acreditou em Deus e na maneira correta que Deus deu a eles de se aproximar dele, até hoje nós falamos ainda no nome de Abel e ele é uma grande lição de vida para nós. Deus já havia prometido que enviaria um grande libertador. Deus prometeu que o libertador destruiria Satanás e libertaria o homem do seu poder. Deus se agradou do sacrifício de Abel? Deus aceitou Abel? Lógico que sim. Deus se agradou muito da sua oferta e o aceitou. Por quê? Porque Abel se achegou a Deus da maneira que Deus havia determinado. Bom, é importante compreender que o sangue de animais jamais pode pagar pelo pecado, ok? Deus não aceitou o cordeiro de Abel como pagamento pelos seus pecados. O pecado deve ser pago com a separação para sempre entre o pecador e Deus. Já vimos, o salário do pecado é a morte. Mas Deus perdoou Abel e o aceitou porque este confiou, não em si mesmo, mas em Deus, que havia prometido mandar um libertador. Então, por que Abel fazia da maneira correta? Porque Abel acreditava que um dia Deus enviaria esse libertador, que ele havia prometido e que o libertador, de uma vez por todas, iria sim salvá-los do pecado. Bom, o sacrifício de Caim foi rejeitado por Deus. Nós vimos que o sacrifício de Abel foi aceito.
Agora nós vamos ver o porquê que o sacrifício de Caim foi rejeitado por Deus. Então, como oferta a Deus, Caim trouxe as coisas que havia plantado, porque Abel, ele era pastor de ovelhas, né? Assim nós cremos. E Caim cuidava mais da lavoura, da parte da plantação. Mas Deus não aceitou Caim e sua oferta. Por que não? Será que foi porque as coisas que Caim plantou e trouxe não eram boas? Será que foi porque Deus não gostava de coisas plantadas no solo? Lógico que não foi esses motivos. Deus rejeitou a oferta de Caim porque ele era mais pecador do que Abel? Também não foi esse motivo. Tanto Caim quanto Abel eram pecadores. É importante que esclareçamos em nossas mentes o porquê Deus rejeitou Caim em sua oferta, mas aceitou Abel em sua oferta. O livro de Hebreus nos dá alguns esclarecimentos sobre o assunto. Em Hebreus 11, 4 ao 6, Deus diz que sem fé é impossível agradar a Ele. Ele também nos diz que Abel era um homem de fé e Caim não era. No livro de Romanos, Deus nos diz que a fé está sempre baseada na sua palavra. Romanos 10, 17 diz: a fé vem pela pregação, ou seja, pela palavra de Deus, e a pregação pela palavra de Cristo. Aproximar-se de Deus através de qualquer outro meio que não seja aquele que nos diz é presunção e pecado. Deus rejeitará o homem que tentar vir até ele através do seu próprio meio. Tudo que se origina no homem é inaceitável a Deus, né? Tudo que o homem faz é inaceitável a Deus, desde que tenha origem em nossa mente e não sigamos aquilo que Deus tem mandado nós seguirmos. Por isso que é importante nós aprendermos a palavra de Deus, para conhecer o que Deus quer das nossas vidas, né? Nestas bases, podemos ter certeza de que a confiança de Abel dependia de uma clara diretriz dada por Deus. E deve ter sido. Do contrário, sua oferta não teria sido aceita por Deus. Uma outra indicação que Abel estava seguindo o mandamento de Deus é enfatizada através da ação de Abel ao trazer para Deus a gordura do cordeiro. Mais tarde, nas Escrituras, na palavra, na Bíblia, Deus ordena a Israel, ou seja, o povo hebreu, que traga a gordura para ele. Sugerir que trazer a gordura de animais até Deus originou-se em Abel é contrário à ênfase das Escrituras, né? Por quê? Porque Deus não aceita coisa alguma que se origine no homem. Então não foi Abel por conta própria que trouxe a gordura queimada para Deus. Deus também já tinha dado essa instrução a eles, a Adão e Eva, de como deveriam fazer, tanto com sangue como com a gordura. Mas Deus rejeitou Caim e sua oferta, né? Por quê? Caim não se aproximou de Deus admitindo que era pecador. Ele se aproximou de Deus do seu modo, conforme suas próprias ideias, e não pelo meio que Deus havia ordenado. Vamos ver Salmo 66, 18. Se eu tivesse contemplado o pecado no meu coração, Deus nunca teria me ouvido. Caim não acreditava no que Deus dizia. Ele não confiava no meio pelo qual Deus lhe tinha dito para aproximar-se dele. Foi por isso que Deus rejeitou a oferta de Caim. Não foi porque ele levou aquelas plantações que ele tinha feito. Não foi o produto em si, mas foi porque Caim não acreditava em Deus exatamente. Porque se Caim tivesse acreditado em Deus e seguisse exatamente o que Deus tinha dito, ele tinha levado como Abel um cordeiro, o sangue e a gordura. Mas então ele achou que levando o que ele achava que era bom, Deus ia aceitar. Então
Não adianta, né? Por mais que a gente ache que nós estamos fazendo uma coisa boa, se essa coisa não vem de uma diretriz de Deus, não vem de uma ordenança de Deus, Deus não vai aceitar. Então esse foi o motivo que Deus rejeitou a oferta de Caim, porque Caim não obedeceu totalmente a Deus. Bom, vocês se lembram como Deus rejeitou as roupas que Adão e Eva fizeram para si? Por que Deus recusou aceitar as vestimentas que eles fizeram? Porque Deus queria mostrar-lhes que não poderiam tornar-se aceitáveis a Ele através de coisa alguma que fizessem. Teria que ser feito do modo de Deus. Os animais tiveram que morrer, e seu sangue tiveram que ser derramado para que Adão e Eva pudessem ter roupas que fossem aceitáveis a Deus. Então, da mesma forma que com Caim e Abel, Deus não aceitaria a não ser que confiassem nele e se aproximassem do modo que havia dito. Deus só aceitaria se trouxessem um cordeiro e o matassem, derramando seu sangue. Abel cria em Deus e aproximou-se conforme a maneira de Deus. Então Deus o aceitou. Caim aproximou-se confiando em seu próprio meio e Deus o rejeitou. Deus não mudou. Ele ainda é o mesmo hoje. Apesar de não mais nos mandar sacrificar ovelhas, ele ainda estipula o único caminho pelo qual alguém pode aproximar-se dele, né? E nós também devemos nos aproximar da maneira de Deus. Do contrário, ele nos rejeitará como rejeitou Caim, né? E o único caminho que nós temos é Jesus Cristo, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Foi isso que Jesus disse em seus evangelhos. Um galho de uma árvore morre depois de algum tempo porque foi separado da vida que recebia da árvore. E se você tentasse pôr de volta este galho morto na árvore para que novamente ele pudesse receber vida da árvore? Se você amarrasse o galho de volta na árvore, ele voltaria a viver? Será que as folhas ficariam verdes de novo e o galho voltaria a viver? Você acha que seria capaz de colocar de volta o galho na árvore para que ele tivesse vida novamente? Não, você não pode colocar um galho morto de volta na árvore para que ele volte a viver. Foi separado da árvore e você não pode pô-lo de volta. É um fato. Parece que há muitas pessoas que gastam boa parte de suas vidas tentando encontrar uma maneira de se recolocar na fonte de vida espiritual. Seus esforços podem incluir atividade que as deixam parecer muito religiosas, né? E essa palavra religiosidade é algo que nos afasta de Deus, na verdade, tá? A religiosidade, ela não nos aproxima de Deus, ao contrário, a religiosidade nos afasta de Deus. O que é a religiosidade? Por exemplo, ir à igreja, dar dinheiro para a igreja, praticar toda sorte de boas obras, ser uma boa pessoa. Tudo isso é religiosidade se você não fizer o principal, que é o quê? Que é aprender da palavra de Deus, acreditar e cumprir essa palavra, obedecer, tá? Então, ir à igreja, dar dinheiro, praticar boas obras e ser uma boa pessoa, isso são fatos normais de quem acredita no Evangelho, quem acredita em Deus e quem acredita em Jesus Cristo, tá? Então, as pessoas cristãs, né, quando a gente fala que a pessoa é cristã, é porque ela acredita em Cristo, certo? Então, a pessoa que segue os preceitos de Deus, as diretrizes através da palavra, essas coisas de ir à igreja, dar dinheiro, praticar boas obras, ser uma boa pessoa, é algo que é resultado de quem ela é, tá? Agora, você simplesmente fazer isso e não acreditar no principal, não vai ser aceitado por Deus, tá? Você vai simplesmente ser uma pessoa religiosa e a religião não vai te salvar. Você pode lembrar-se de outros exemplos desse tipo de alto esforço para aproximar-se de Deus, né? Uma vez que todos nascemos pecadores, fomos todos separados da nossa fonte de vida, que é Deus. Mas não há
absolutamente nada que possamos fazer de nós mesmos que nos religue a Deus. O pecado nos separou de Deus da mesma forma que o galho foi quebrado da árvore. Vamos ler alguns versículos aqui. Isaías 59, 2. O problema são os seus pecados. Por causa deles, vocês estão separados de Deus. Por causa dos seus pecados, Deus desviou o seu rosto de vocês e não ouve mais o que vocês pedem. Vamos ver agora 64, 6. Todos nós nos tornamos impuros. As nossas boas ações, que pensamos ser um lindo manto de justiça, não passam de trapos imundos. Murchamos como as folhas no outono. Os nossos pecados nos levam sem destino, como o vento faz com as folhas. E agora vamos Romanos 3, 23. Pois todos pecaram, todos fracassaram e estão afastados da glória de Deus. Então, todos nós somos pecadores e todos estamos afastados da nossa fonte de vida, que é Deus. Ok? Todos nós também somos descendentes de Adão. Todos nascemos pecadores, separados de Deus por causa do nosso pai Adão. Isso está bem claro nesses versículos aí, depois você lê Atos 17 e Romanos 5. Não podemos nos tornar amigos de Deus. Só Deus poderia arranjar, providenciar um meio de voltarmos a nos ligar a Ele. E Deus conversou com o irado Caim. Então vamos até aqui. Então nós aprendemos e frisamos bem o que? Qual é a verdade que nós frisamos até agora e que está bem embutida aí em nossas mentes. Não adianta fazermos nada por conta própria para agradarmos a Deus, para Deus nos aceitar. A única maneira de Deus nos aceitar é através da maneira que Ele providenciou, da maneira que Ele ensina a gente. E os ensinamentos estão na palavra de Deus e sabemos que o principal para Deus nos aceitar é a fé, é crer. Crer em quem? Na palavra. Crer em Cristo como nosso Senhor e Salvador. Crer em Cristo como o único caminho, o único meio de nós sermos novamente amigos de Deus. E que todas as boas obras e atitudes que nós fazemos, elas devem ser o resultado do que nós somos. E não ser o principal para que Deus nos aceite através delas. Ok, pessoal? Então Deus conversou com o irado Caim. Vamos ler aqui Gênesis 4 agora, versículos 6 e 7. O Senhor... vamos pôr a Bíblia aqui. O Senhor perguntou a Caim: por que você está furioso e por que o seu rosto mostra ódio? Se você fizer o que é certo, não será aceito? Mas se você agir mal e não obedecer, saiba que o pecado está à sua espera. Ele deseja destruí-lo, mas está na sua mão o poder de dominá-lo. Olha que coisa importante aqui que Deus diz a Caim e que serve de lição para nós. O pecado está sempre à nossa espera, Como em outros versículos diz, o inimigo, ele está sempre ao nosso derredor, procurando, como um leão, nos tragar. Então, o pecado está sempre à nossa espera para nos destruir. A mentira, a desobediência quer nos destruir. Mas Deus afirma aqui que está em nossas mãos o poder de dominá-lo. Então, a escolha é nossa.
se nós vamos desobedecer a Deus ou se nós vamos acreditar e seguir a Deus. Já falei isso antes. Nós não somos marionetes na mão de Deus, onde Deus vai nos controlar a nossa mente. Não. Deus deu o livre-arbítrio a nós e o poder de decisão de aprender sobre Ele, de aceitar a Ele, de seguir a Ele e reconhecer Deus é nosso. Responsabilidade nossa. Ok, pessoal? Apesar de Caim ter recusado crer no que Deus disse e ter chegado a ele do seu próprio modo, ainda assim Deus conversou com ele, né? Deus tentou reverter a situação. Deus, por causa do seu amor e misericórdia, né? Nós já aprendemos o que é misericórdia. Misericórdia é Deus não dar aquilo que merecíamos, o castigo que merecíamos. Ele conversou com Caim e tentou persuadi-lo a vir até ele do modo correto, né? Vamos ver Provérbios 1:23. Vou aproveitar para tomar um gole d'água também. Então, ouçam, se aceitarem a minha correção, eu derramarei o meu espírito de sabedoria sobre vocês e lhes mostrarei o meu plano para as suas vidas. Então, se nós aceitarmos a correção de Deus, os ensinamentos de Deus, Ele derrama sobre nossas vidas o espírito de sabedoria, para que nós, através desse espírito de sabedoria, nós possamos aprender qual é o plano de Deus para nossas vidas. Amém? Então Deus queria que Caim soubesse que ele também seria aceito se viesse até Deus como seu irmão viera. Ou seja, Deus estava dando mais uma chance a Caim, crendo no que Deus disse, oferecendo sangue e confiando em Deus, em sua promessa de um libertador. Mas Caim, infelizmente, recusou dar ouvidos a Deus e matou Abel, o seu irmão, né? Então, Gênesis 4:8. Então, Caim convidou Abel, seu irmão. Vamos para o campo. Enquanto caminhavam juntos, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Caim ficou muito irado. Ele não ouvira Deus. Estava dando ouvido a quem? A Satanás. E assim como sua mãe e seu pai o fizeram no jardim. Muitas pessoas hoje em dia são como Caim. Elas recusam dar ouvidos a Deus e acabam ferindo outros. Às vezes, sua rebeldia contra Deus as conduz a praticar crimes violentos, semelhantes ao de Caim matando seu irmão. Às vezes, a ação é menos violenta, pode revelar-se apenas em atitudes amargas ou egoístas, mas o resultado é sempre trágico e doloroso a outras pessoas. Quem estava influenciando Caim? A quem Caim estava dando ouvido? Quem vocês acham que colocou na mente de Caim a ideia de assassinar Abel, seu irmão? Lógico que era Satanás, né? Lembre-se de que nós falamos sobre Satanás ser um enganador. Ele quer que pensemos que jamais seríamos como Caim, jamais feriríamos ou mataríamos alguém. Mas vejam quão rapidamente a ira de Caim se acendeu. E vejam a sequência de pecados e violências que seguiu sua rebeldia. Uma coisa que as pessoas raramente percebem é que o pecado conduz à morte. Quer seja um assassinato violento ou um processo lento de simplesmente viver longe de Deus e finalmente morrer e ir passar uma eternidade distante da presença de Deus no lago de fogo. No jardim, Satanás assassinou os pais de Caim, né? Ele lhes disse:
vocês não morrerão. Não deem ouvidos a Deus. Ele só está tentando privá-los dessa fruta gostosa. Mas Satanás sabia que se Adão e Eva comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, morreriam. Ele mentiu quando lhes disse, vocês não morrerão. Satanás queria que Adão e Eva morressem e que Caim matasse Abel. Satanás é assassino. Satanás odeia todas as pessoas e sempre mentirá e enganará com o propósito de conduzir todos nós para o lugar de castigo eterno, para onde ele está indo, né? Se nós lermos aí Apocalipse 20, 10 e 15, saberemos aí que Deus preparou esse lago para Satanás e seus demônios. Em João 8,44, a Bíblia chama Satanás de homicida, né? Agora mesmo, Satanás ainda está dizendo às pessoas para não crerem em Deus e não crerem na palavra de Deus, que é a Bíblia. Bom, e qual foi o julgamento de Deus sobre Caim? Gênesis 4:9. Depois o Senhor perguntou a Caim, onde está o seu irmão Abel? E respondeu Caim, não sei. Será que sou responsável pelo meu irmão? Né? Então, mais uma vez aí, Caim mentiu. Apesar de Deus ter feito essa pergunta, lógico que Deus já sabia que Caim tinha matado Abel. Deus viu o Caim matando Abel, né? Deus está em todos os lugares e sabe todas as coisas. Já estudamos isso. Agora vamos ver aqui do versículo 10 ao 15. Então, Deus disse, o que foi que você fez, Caim? O sangue do seu irmão clama por mim, da terra em que foi derramado. Por isso você será amaldiçoado nessa terra, manchada pelo sangue dele. Quando você cultivar a terra, ela não dará mais o fruto resultante do seu trabalho. Você passará a vida como um fugitivo errante pela terra. Caim então disse ao Senhor, esse castigo é pesado demais para mim. Hoje me expulsas desta terra que tenho cultivado, e terei de me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pela terra, e qualquer pessoa que me encontrar vai querer me matar. Mas o Senhor lhe respondeu, isso não ocorrerá. Se alguém matar você, será castigado 7 vezes mais. E o Senhor colocou em Caim um sinal de identificação, para impedir que fosse morto por alguém que o encontrasse, né? E esse sinal de identificação, sinceramente, queridos, a Bíblia não diz qual foi esse sinal. E há muita polêmica, né, na verdade, sobre esse sinal de identificação, né? Porque muitas pessoas falam que esse sinal foi a cor negra, né? Que Deus colocou a cor negra em Caim, e a partir de Caim, então, que se surgiu o povo negro. Mas não temos nenhum lugar da Bíblia a comprovação disso, tá? Então, só cremos que Caim teve um sinal onde ele se diferenciava das outras pessoas. Mas o que era esse sinal, exatamente ninguém sabe, tá? Bom, Deus é o vingador de todo pecado. Todo pecado contra alguém é também pecado contra Deus. Deus é o Criador de todas as pessoas. Por isso, ele castiga qualquer um que diga ou faça algo danoso contra outra pessoa. Tá? Ezequiel 18:4 vai dizer isso, que Deus é o nosso dono. Você ficaria parado, olhando, sem fazer nada, enquanto alguém atacasse sua esposa, seu filho ou alguém que você amasse? Deus é criador de todas as pessoas. Ele deu a vida a Adão e deu vida a cada um de nós. Apesar de todos nós nascermos separados de Deus, ainda pertencemos a Ele. Deus se preocupa com o que acontece conosco, apesar de sermos pecadores. Assim como nos preocupamos até mesmo com os membros mais rebeldes da nossa família, também Deus se preocupa conosco. E nós pertencemos a Ele por direito, porque Ele nos fez. E se alguém viesse e roubasse seu equipamento de som, será que ele seria agora propriedade do ladrão? Ou ainda seria seu? É claro que ainda pertenceria a você.
E se a pessoa que roubou o seu equipamento quebrasse? Ainda assim, ele pertenceria a você, apesar de estar quebrado. Então, todas as pessoas, por direito, pertencem a Deus, apesar de Satanás ter roubado Adão e todos nós de Deus. Deus castigará aqueles que ferem outros, porque todos, por direito, pertencem a Ele. Então, nós não temos o direito de tirar a vida de ninguém, e nem a nossa própria vida, porque todos nós pertencemos a Deus. Uma ofensa não é apenas contra um indivíduo, é contra Deus, porque Ele que dá vida a todas as pessoas. Isso não quer dizer que Deus vingará imediatamente todo o mal praticado, mas o pagamento por todo pecado terá que ser feito a Deus. O salário do pecado é a morte, né? Conforme está em Romanos 6:3. Nenhum outro pagamento é aceito. Dar dinheiro por caridade não pagará por nossos pecados. Dar dinheiro para uma igreja não pagará por nossos pecados, nem satisfará a Deus. Todo pecado será, finalmente, castigado por Deus, pois Ele é o dono, por direito, de todas as pessoas. Gênesis 4:16. Vamos lá, pessoal, essa lição é um pouquinho maior. Nós estamos finalizando já. Assim Caim afastou-se da presença do Senhor e foi estabelecer-se na terra de Nod, a leste do Éden, né? Então Caim saiu, se afastou das terras onde ele vivia, perto de seus pais, Adão e Eva, e foi embora para outra terra. Caim, apesar de tudo, não deu ouvido a Deus. Ele se distanciou de Deus, seguindo os caminhos de Satanás. Caim não se arrependeu e recusou mudar de atitude em relação a Deus, em relação ao seu pecado. E os descendentes de Caim foram materialistas. Então, os descendentes de Caim seguiram seu exemplo. Eles viveram sem se lembrar de Deus. Em vez disso, encheram suas vidas com coisas materiais. Construíram cidade, criaram gado e fizeram ferramentas e instrumentos musicais. E não há nada de errado com essas coisas em si mesmas, né? É bom nós deixarmos bem claro que não tem nada de errado nós possuirmos bens materiais, né? O que estava errado é que eles se preocupavam com elas e excluíam a Deus, ou seja, eles se importavam muito com as coisas materiais e não davam nenhuma importância a Deus. Então isso sim está errado. Preenchiam seu tempo fazendo as coisas que queriam. Eles não tinham qualquer interesse em Deus ou nas coisas que Ele queria que soubessem. Eles estavam debaixo do controle de Satanás. Vejam que efeito terrível a desobediência a Deus já tinha trazido ao mundo. Porque Adão e Eva pecaram, todos os seus descendentes nasceram pecadores de Deus, sem estarem unidos a Deus. O primeiro filho deles, Caim, assassinou o segundo, Abel. Caim deu as costas a Deus e não ouvidos às suas palavras. Como resultado, os filhos de Caim e os filhos deles também andaram em seus próprios caminhos, em vez de andarem nos caminhos de Deus. Eles viviam de acordo com seus próprios caminhos pecaminosos, porque não conheciam a Deus, nem tampouco buscavam a sua vontade, a sua verdade. Eram conduzidos por Satanás e suas mentiras. Se os pais se distanciam da verdade de Deus e recusam dar-lhes ouvidos, provavelmente seus filhos também não darão ouvidos à palavra de Deus. Nós somos responsáveis não apenas por nós mesmos, mas por nossos filhos também. Devemos ouvir a palavra de Deus e assegurar que nossos filhos também a ouçam. Nós também devemos transmitir a palavra de Deus aos nossos filhos, ensiná-los, né? Porque se a gente não ensinar, eles vão viver como a gente vive. E foi isso que aconteceu com os descendentes de Caim. Bom, Deus fez o que no lugar de Abel? Deus deu Sete, né? Um novo filho para Adão e Eva no lugar de Abel. Vamos ler aí Gênesis 4:25. Novamente, Adão teve relações com Eva e ela deu à luz outro filho, a quem chamou Sete, dizendo:
Deus me concedeu outro filho para ocupar o lugar de Abel, a quem Caim matou. Bom, deixa eu fazer uma observação aqui minha, tá? Que às vezes pode surgir uma confusão na mente de vocês, né? Porque a Bíblia aqui nos fala sobre os filhos de Adão e Eva, Caim, Abel e Sete. Mas você vai perguntar para mim, poxa, mas Caim matou Abel, foi embora. E a Bíblia nos diz, acabamos de ler, que a geração de Caim não teve o ensinamento de Deus e viviam para as coisas materialistas. Mas a pergunta é, com quem Caim tinha relações para ter uma descendência? Nós temos que entender que a Bíblia, né, principalmente no Antigo Testamento, ela não relatava as mulheres, né? Ela falava mais sobre os homens. Então, aqui com certeza Adão e Eva tiveram outros filhos, tá? Mulheres, e Caim, quando fugiu da presença de Deus, já tinha uma mulher e fugiu com ela, tá? E por isso que a descendência dele, e por isso que ele teve descendência. Então, quando a Bíblia fala aqui sobre Sete, não era que era o terceiro filho de Adão e Eva. Com certeza, Adão e Eva já tinham outros filhos que a Bíblia aqui não menciona. Mas Sete foi importante. Por quê? Porque a partir de Sete criou-se a linhagem até chegar o nosso libertador, Jesus Cristo. Tá ok? Então, Sete fez parte da promessa de Deus. Por isso ele é mencionado aqui. Deus deu a Adão e Eva outro filho no lugar de Abel, o qual fora morto por Caim. No Éden, Deus prometeu enviar um libertador que derrotaria Satanás. E ele teria vindo através da linhagem de Abel, que tinha confiado em Deus. Mas Satanás induziu Caim a matar Abel, né? Então Satanás quis interromper o plano de Deus e enviar o libertador através da linhagem de Abel. Mas Deus foi lá e providenciou outro filho, que através dele viria o libertador. Satanás tentou de toda forma impedir o plano de Deus de enviar um libertador. Isso queria dizer que era o fim do plano e da promessa de Deus de enviar um libertador, matando Abel? Lógico que não. Deus sempre cumpre o que promete. Ele não desiste ou muda de ideia só por causa das coisas que Satanás faz. No lugar de Abel, Deus deu Sete a Adão e Eva. Sete também nasceu separado de Deus, mas confiava em Deus, exatamente como era ou fizera Abel. Deus planejou que o libertador viria ao mundo através da linhagem. De novo, está errado aí, não é linguagem. Linhagem de Sete. Bom, conclusão então, né, dessa nossa lição. Deus se importa com pecadores, né? Deus odeia o pecado, mas se importa com nós, os pecadores. Deus se importa com você e comigo. Nada pode impedir os planos de Deus. E Abel creu em Deus e mesmo que foi morto, Deus estava cumprindo sua promessa de enviar o libertador a favor de todos que, como Abel, creem, né? Então essa foi nossa lição de hoje. Espero que vocês tenham tido proveito, né, dessa nossa lição de hoje, que vocês tenham aprendido aí, né, que não adianta nós queremos nos aproximar de Deus da nossa maneira, que Deus só vai aceitar da maneira que Ele determinou e que Deus providenciou um libertador para nós, tá? Quero estar orando com vocês para nós estarmos finalizando essa aula de hoje. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por mais essa aula, te agradecemos, ó Pai, por mais esta palavra que o Senhor enviou aos nossos corações, que o Senhor continue nos ensinando a cada semana, a cada dia das nossas vidas, que nós realmente possamos crer em Ti, ó Pai, que o Senhor é o único que pode nos dar direção, o Senhor é o único que pode nos dar diretrizes, que pode nos ensinar o meio correto de nós nos achegarmos até a Ti e o Senhor aceitar, ó Pai, as nossas ofertas. Sabemos, Senhor, que nós devemos ser boas pessoas, ajudar, contribuir, mas devemos entender que somente isso não basta em nossas vidas. Nós temos que crer no Seu meio, o meio que o Senhor providenciou para nós, que é o nosso libertador, que é Jesus Cristo em nossas vidas. Se nós cremos em Jesus Cristo como nosso libertador, na Tua palavra e Te obedecer,
todas essas coisas serão boas que fizermos, serão consequências disso. Pai, que o Senhor possa continuar, Pai, nos mantendo em pé, crendo em Ti e ajudando outras pessoas, Senhor. Nos dá, ó Pai, uma ótima semana na Tua presença, que o Senhor continue nos protegendo, nos guardando, nos orientando, nos livrando de todo perigo escondido, de todo mal, toda doença, toda enfermidade. Que o Senhor possa estar conosco, com a nossa família, com a nossa casa, ó Pai. É o que nós te pedimos e agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, muito obrigado por estarem até esse momento comigo. Espero realmente que esteja sendo proveitoso. Depois acessem aí embaixo, né, a descrição do vídeo. Vejam os links que tem da Bíblia, da apostila e também do canal do YouTube que eu falei no início do vídeo, no vídeo de Olhos no Céu, que tem muitas coisas interessantes que estão acontecendo nesse mundo, tá ok? Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, que você estará compartilhando a palavra de Deus com outras pessoas. Até a semana que vem, se assim Deus nos permitir. Amém.